Bom, primeiro eu quero agradecer por você estar me recebendo aí na sua casa. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou Lorna Washington. Estamos aqui começando esse inenarrável programa. Chama-se Papo Reto. E eu ainda vou incluir mais uma coisa. Além de papo reto, te mete nesse papo reto. Porque eu vou trazer pessoas aqui, com certeza, deslumbrantes. Pessoas que fazem a diferença. E esse papo reto é exatamente isso, pessoas que fazem a diferença. Eu não podia deixar de trazer nesse primeiro programa que nós vamos fazer, de trazer uma pessoa que para mim é importantíssima no nosso cenário atual, porque ela é uma militante, é uma médica, uma infectologista, mas hoje em dia ela trata de um tudo. Qualquer coisa que você tenha, você pode ter uma gripe. Da gripe ela passa para o resto todo, ela já faz um diagnóstico inteiro da pessoa. Estou falando nada mais nada menos do que a grande médica e ser humano também, Márcia Rachid. E aí, minha coisa linda, minha boneca, você está uma boneca, Márcia, você está uma boneca. Obrigada, Lorna. Imagina, você sabe que é verdade que eu sou sua fã, já faz tempo que sou sua fã. Eu queria relembrar naquela época, nos áureos tempos da epidemia de HIV e AIDS, que você fazia o seu trabalho. Por que você resolveu especializar-se na causa do HIV e AIDS? Bem, tudo começa quando eu estava fazendo pós-graduação em imunologia e no ambulatório nós começamos a receber pessoas com imunodeficiência. E naquela época não tinha teste no Brasil. Então não dava para ter certeza absoluta se as pessoas eram portadores do HIV. Sim. Não tinha nem nome HIV. Você lembra dessa fase que era assim, uma epidemia iniciando, mas a gente não sabia nada, literalmente. E o que me chamava a atenção é que o medo era tamanho dos profissionais que os pacientes procuravam o ambulatório com manifestações clínicas de infecções. E sempre tinha uma história a mais, um médico que não quis atender quando pensou em AIDS, a família que começou a ficar com medo e tratar diferente, e isso para mim virou um desafio. Quando eu vi, eu estava envolvida de todas as maneiras, não conseguia, até me fizeram essa pergunta ontem, por que você não deu um passo para trás, e já que era tão desgastante, as pessoas morrendo, você tão jovem, porque eu era recém-formada, por que você não deu um passo para trás e foi fazer outra coisa? Aí eu ainda ri, porque eu falei, eu dar um passo para trás? Não consigo, porque o desafio era enorme, porque era preconceito, uma discriminação absurda, a morte propriamente dita, que de alguma maneira me incomodava, pessoas jovens, pessoas da minha idade naquela época, morrendo, e eu pensando, eu não vou fazer nada, eu não vou tentar mudar essa história. E em vários momentos eu pensava em desistir e pensava, não, eu tenho que ver isso mudar, eu tenho que ver isso melhorar, eu tenho que passar por essa etapa toda de tanta doença e ver essas pessoas saírem disso. E naquele momento, é claro, você teve a oportunidade de conviver com a perda, com a dor que a gente via ali no ambulatório. Então muitos se foram, mas graças àquela experiência toda nós passamos a ajudar outros que estão vivos até hoje. É verdade. Eu me lembro que você, depois daquele nosso encontro no Papagaio, você um dia me liga e me pergunta se eu não podia ir para o ambulatório para ajudar. Então eu chegava com as pessoas, eu fazia uma triagem das pessoas que estavam chegando, que ainda não tinham tomado AZT, com aquelas outras que já tinham tomado, que tinham medo da escamação. Na época era uma grande escamação que acontecia na pele. E eu me lembro que as pessoas tinham muito medo de tomar AZT e resistência de tomar o AZT. E aí nós fazíamos numa salinha, e teve uma enfermeira que chegou para o médico geral do hospital e falou, eu não entendo aquele ambulatório, as pessoas vivem rindo. Aquele ambulatório, o povo vive rindo. Também
era eu que estava lá fazendo essas palhaçadas todas, né? Isso eu digo até hoje que foi um dos maiores elogios que eu recebi, porque uma queixa de alguém que no meu ambulatório as pessoas riam muito alto. E toda vez que eu conto essa história eu falo, isso se deve à presença de Lorna Washington, que naquela época ficava na sala de espera ajudando a mudar aquele clima. E isso funcionava muito bem, Lorna, porque a gente tinha assim, um ambulatório, eu me lembro que eu atendia 20, 25 pessoas por tarde, era uma confusão, você lembra? Pessoas morrendo, pessoas gravíssimas, mas quem estava bem tinha essa característica da solidariedade. Então eu tenho hoje pacientes que eu já acompanho há 20 e tantos anos, que naquela época estavam ótimos, porque não havia progressão e depois começaram a tomar remédio, que eram aqueles que empurravam a maca, que levavam o paciente para a enfermaria. Então aquele ambiente pesado ficava mais leve exatamente por sua presença, por causa da maneira que a gente encarava, porque os pacientes se sentiam acolhidos. O preconceito não estava ali no meu ambulatório. É verdade. E aí diminuía aquele peso da doença, do medo da morte, tudo aquela atmosfera cruel que era viver com AIDS, especialmente naquela época. Eu acho que nós dois fomos contaminados pelo bichinho da solidariedade. Eu acho que deve ter sido isso. As pessoas perguntam muito, você é positiva? Eu falei, eu sempre falo, eu me considero uma pessoa positiva, porque eu penso positivamente, eu vivo positivamente e vivo com pessoas soropositivas também. Eu não me importo. Tem vezes que eu estou fazendo show em alguns lugares, as pessoas, Lorna, tadinha, tá carimbada, coitado, o passaporte dela carimbou e coisa. Eu vou deixar de trabalhar no que eu acredito, na causa que eu acredito, por causa dos outros? Imagina. Eu digo sempre, gente, não adianta. Se você não gosta de uma coisa, não faça. Agora, se você gosta, vá até as últimas raias da loucura. Mas, passando para os dias atuais, Márcia, você que viaja muito, que faz muito seminário, você acredita que existe diferença dos anos 80 para os dias de hoje, isso em relação ao preconceito? Lorna, eu não tenho dúvida que melhorou, e melhorou até por influência de várias coisas, acho que das artes, teatro, novela, isso tudo acho que vai quebrando um pouco o preconceito, as pessoas começam a acostumar com algumas situações, algumas novelas até abordaram essa história da AIDS, eu não me lembro exatamente em que momento, mas teve isso. Então, acho que isso vai quebrando o preconceito. Então, se pensar que são 30 anos, o primeiro caso de AIDS descrito foi em 1981, nos Estados Unidos. E aqui, para nós, mais ou menos em 83, 84, e na maioria dos hospitais universitários, 85, os primeiros casos estavam sendo confirmados, porque foi quando nós começamos a fazer teste no Brasil, oficialmente foi 85. Então, são muitos anos, e muitos anos de convivência com uma situação nova, que é uma doença nova, cheia de preconceito pelo medo da contaminação e cheia de preconceito pela questão muito ligada à homossexualidade, o usuário de droga e por aí vai. Então, se for comparar, é claro que diminuiu, mas ainda tem muito. E hoje eu vejo um outro aspecto. Tem uma meninada se contaminando, eles não usam camisinha, eles não se protegem, então tem um grupo grande de 20 e poucos anos agora contaminado e não é por acaso, eles falam isso, eles nunca usam preservativo, quer dizer, esse tipo de frase não é possível escutar em 2011, eu escuto nesse nível. Então, essas pessoas hoje, quando se contaminam, eles têm tanto medo de falar sobre a doença ou sobre a contaminação que eles não falam para o próprio amigo. Então, tem um grupo, vamos dizer, de 10 amiguinhos que um não sabe do outro, e isso só está ajudando a aumentar o preconceito. Então, quando a gente fica sabendo que eles próprios me contam, Márcio, um amigo meu se suicidou quando pegou o teste positivo, eu falo, como assim? Em 2011, alguém se suicida por um teste positivo? Pois é,
eu não sabia, se eu soubesse eu podia ter ajudado. Então, assim, o preconceito de um lado está aumentando pela ignorância em relação a esse aspecto, que a doença é tratável, é indiscutível que hoje ninguém precisa morrer de AIDS, mas a gente deu um passo para trás, teve um retrocesso, porque aumentou o preconceito entre as próprias pessoas infectadas. Aquela história nossa de Grupo Pela Vida, que as pessoas começaram a se expor e falar publicamente, deu uma diminuída. Você não encontra hoje facilmente um paciente que quer falar no rádio ou na televisão, eu sou soro positivo, porque houve um retrocesso nesse aspecto. Eu vejo lá Pela Vida, que a gente faz reuniões lá, e é o grupo Pela Vida é uma ONG não governamental, para quem não sabe, e já tem 23 anos. Essa ONG foi fundada por Herbert Daniel, um grande ativista já falecido. E nós temos hoje em dia um esvaziamento de público de pessoas soropositivas, porque quando vão até lá, vão procurar geralmente auxílio jurídico ou qualquer coisa do gênero, mas grupo de convivência é muito difícil. Por incrível que pareça, o maior grupo de convivência que nós temos lá são das travestis, chama-se Transrevolução, que quem coordena é a Gisele Meirelles, que é a nossa vice-presidente. Mas isso que você falou é um fato. Infelizmente, as pessoas hoje em dia elas estão com um preconceito muito grande, elas não se expõem, porque elas têm... Porque eu acredito, veja bem, se você fala, por exemplo, uma pessoa está com câncer ou está com uma tuberculose, a pessoa fala, ai, fulano está com tuberculose, fulano está com câncer. Você vê agora o Gianecchini com esse problema de câncer. Todo mundo a mídia foi em cima, mas quando é uma pessoa com HIV, ninguém fala. O preconceito é muito grande. É verdade. Porque eu acredito... Não sei nem se eu estou certa, mas se eu não estiver, você me corrija. Eu acredito que a AIDS está muito atrelada à sexualidade. Ainda. E por conta disso, as pessoas quando veem, por exemplo, uma mulher dos seus 50 anos infectada, a primeira pergunta é, como pegou? Gente, o que importa? Como pegou? O importante é que da agora para frente, a pessoa tem que se cuidar. Não é porque a gente fala que a AIDS mata e as pessoas não acreditam, mas a AIDS mata mesmo. É verdade. Não é? E aí, o que mais me entristece é ver que o preconceito ainda continua muito grande quando você fala de uma doença como essa. E o que mais me entristece também é saber que as pessoas ainda continuam se contaminando. Exatamente. E quanto mais jovens, cada vez mais jovens. Cada vez mais jovens. E essa história do preconceito tem um peso muito grande em relação até a situação do medicamento, porque o medicamento é fornecido pelo governo. E eu tenho alguns pacientes que eles falam exatamente essa história. Márcia, como é que eu vou pegar remédio se o remédio é distribuído no posto? Eu não quero ir lá. Como você não quer? Porque todo mundo que está indo pegar remédio está na mesma situação. Não, mas eu não posso encontrar ninguém pode saber que eu tenho vírus. Quer dizer, a fantasia tamanha da pessoa que vai encontrar alguém conhecido, que aquilo vai gerar uma situação, quer dizer, e às vezes eu tenho que falar assim, HIV pode dar em qualquer pessoa, você pode se infectar, você pode se contaminar, qualquer um pode se contaminar. Não, mas ninguém pode saber que eu tenho. E com isso, o preconceito está aumentando. É a mesma coisa da distribuição de preservativo. No posto de saúde é dado preservativo, mas muita gente não vai pegar o preservativo, principalmente jovens, porque ficam com medo que vão falar, tá lá, tá carimbado. Exatamente. Porque tá pegando preservativo. Então, não pega preservativo, transa sem camisinha. E é muito ruim essa coisa da gente falar que tem que usar o preservativo. A gente sabe que tem que usar o preservativo, mas existem maneiras de se fazer sexo que você não precisa fazer um sexo de risco. Você pode fazer um sexo legal, gostoso, sem ter risco. Estou errada? Não, claro que não. Não é verdade? Porque eu acredito que o grande problema da gente, ser humano, é que nós temos vergonha do nosso próprio corpo. E aí nós não procuramos a zona erógena do nosso parceiro ou parceira. Não é verdade? Bom, Marcinha, minha coisa linda, minha boneca, você é uma boneca, Marcinha. Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero te agradecer pela sua presença, de ter vindo aqui passar esse tempinho com a gente. E eu queria que você me desse a sua, assim, finalizasse o nosso encontro com uma frase, com um pensamento, algo que falasse sobre toda essa sua militância e essa vida toda, nessa sua doação à causa da AIDS.
Bom, primeiro eu queria agradecer também por ter sido convidada, é um prazer, você sabe que... Minha primeira convidada. O que você pede, eu sempre faço com muito prazer. Obrigado. Pela importância que você tem nessa causa, a importância que você tem na minha vida como pessoa, como profissional, porque aquele momento lá que nós trabalhamos juntos é inesquecível. E dizer que eu sempre repito isso, eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu caí nessa história, não fui procurar, até porque mal tinha nome, AIDS, ninguém era especialista de nada, então eu caí nessa história, mas eu aprendi muito, eu perdi muito, eu chorei muito, eu perdi pessoas queridíssimas ao longo desses anos, mas eu ganhei demais, conheci pessoas maravilhosas, mesmo pessoas que já morreram, marcaram a minha vida de uma forma tão maravilhosa, tão intensa, que eu só tenho a agradecer. E nós também. E quero dizer a vocês que o nosso papo reto não vai, te mete no nosso papo reto, que ele não é um qualquer. Pelo visto, haja visto a nossa primeira entrevistada. Gente, muito obrigado por vocês terem ficado aí nos assistindo. Um beijo enorme. Até a próxima, se Deus quiser, e com certeza, meu amor, Ele há de querer. Um beijo. Obrigada, Márcia. Um beijão. Obrigada, Lorna. Era uma coisa tão louca, tão pesada, gente morrendo sem nenhum exagero, porque a pessoa chegava em insuficiência respiratória, não tinha emergência. Então quem ia atender era eu mesma. E ao mesmo tempo alguém tinha que levar para a enfermaria. E não tinha quem levasse, porque quem trabalhava ali embaixo era auxiliar de enfermagem, uma só para pegar papel e empurrar a maca. Então era uma confusão tamanha. E aí, além de Lorna, eu estava contando para ele que vinha alguém que falava assim: eu trouxe bolo. Eu dizia: eu não acredito que você trouxe bolo. Ah, Márcia, por favor, deixa eu ficar aqui um pouquinho. Eu dizia: mas hoje você não tem consulta. Mas eu trouxe Coca-Cola e bolo. Aí as pessoas iam para o Gafrê para ficar lá, fazendo nada. Eu dizia assim: criatura, pelo amor de Deus, vai embora. Tá uma zona isso aqui. Não, eu vou ficar lá na salinha da Janete, que era a salinha da assistente social. E aí tinha bolo, Coca-Cola. Então tinha sempre um clima mais ameno, que acabava sendo bom mesmo para quem estava doente, porque a pessoa tinha acolhimento. Eu feliz daquele ambulatório meu, né, que acabei sendo repreendida por causa disso, era muito louco. E tem uma cena também, esse menino tá vivo até hoje, de vez em quando ele me liga. Ele chegou para mim e falou assim: posso vir vestido de mulher? Eu falei: nem pensar, eu não vou te atender. Pô, Márcia, por favor, eu fico linda, você não tem noção. Eu falei: não faz isso, porque você vai ter 2 trabalhos, eu não vou te atender. E aí, eu chego no ambulatório, era uma porta assim, né, daquelas de cowboy, né. Eu cheguei no ambulatório enlouquecida, eu não vi, passei direto, de repente deu um flash assim que eu olhei, tinha uma mulher linda de preto, com tubinho preto, com meia preta, com salto 15, me olhando assim, toda pintadíssima. Eu falei: pode ir embora, pode voltar. Ah, não, por favor, Márcia, só um desfilezinho, aquele corredor, né? Só um desfilezinho, só uma coisinha. Eu falei: não, senhor, vai embora, some. Por favor, Márcia, só uma voltinha. E todo mundo: vai. Imagina, um ambulatório de AIDS, todo mundo morrendo. Ele foi lá no corredor com aquele salto, pá. Falei: vai embora agora. Ele falou: não, mas por favor, deixa eu ficar só um pouquinho, porque ele queria se mostrar, né? Não faz show nada, ele só queria ir vestido de mulher. Cara, as coisas. Tinha uma, por exemplo, eu ouvi paciente falar, virava e falava assim: eu só quero que a dona Márcia me veja, a doutora Márcia me veja. Só dela me ver eu já fico melhor. Era assim, só de ver a Márcia, de ouvir a voz da Márcia, eles já ficavam melhor. Era muito louco. Era muito doido, muito doido. Grafê. Era muito louco aquele ambulatório. Tem horas que eu não acredito. Mas tinha uma coisa da idade também, né? Eu falo que eu fiz loucuras ali, que se fosse hoje eu acho que eu não faria, porque aí você amadurece. Eu me formei com 23 anos, né? Então, o quanto aquela coisa da idade também ajudou a enfrentar o desafio. Tipo isso. Não pode? Ah, vai ter que dar um jeito. Porque eu era assim, né? Eu falei isso agora para um médico que me ligou. Falou assim: não, mas às vezes eu tenho que mandar um papel para a prefeitura liberar o carro para trazer o paciente, porque tem paciente interrompendo o remédio porque a prefeitura não libera a ambulância. Eu falei: o quê? Olha aqui, eu já fui para a porta de muito lugar protestar. Você esqueceu que eu já te contei isso?
não aceita isso não. Ele tem uns 30 e poucos anos. Eu falei, não aceita isso não. Faça um escândalo. Você é médico do paciente, você sabe que não pode interromper a terapia. A prefeitura não libera o carro, ainda trata o paciente mal, fica cheio de preconceito. Eu falei, se é comigo, vai escutar. Faça um escândalo na porta da prefeitura. Então tinha isso. Aí aparece Lorna, vai juntando, né? Porque a gente acaba atraindo pessoas do mesmo comportamento, né? É verdade.